Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, ministrando aulas aqui para a FAESP, ok? Com material da FAESP, aqui do setor 34 Pinheiros, a extensão aqui do setor 34 Pinheiros. E aqui estamos com o material FAESP da matéria de apologética, certo? Matéria de apologética, curso básico da FAESP, no núcleo Pinheiros. Então estamos aqui ministrando aula nesta matéria, matéria de apologética ou defesa da fé. Então vamos dar início aqui à análise do nosso material, passando pela introdução e também capítulo 1. Vamos analisar aqui primeiramente introdução e capítulo 1. Vamos utilizar durante as nossas aulas também outros materiais auxiliares, como por exemplo esse material da FTB, Faculdade Teológica Bethesda, curso prático Defesa da Fé. Curso prático Defesa da Fé. Vou trazer também material de Norman Geisler, que é um grande apologista, certo? E esse material aqui da FTB que nos traz uma definição, e eu posso trazer também algum histórico de apologistas nesta obra aqui, a História da Apologética, tá? A História da Apologética da Thomas Nelson, editora Thomas Nelson. Então vamos fazer uso desses importantes materiais para que nós possamos estar compreendendo melhor acerca deste importante tema, esse importante assunto, que é a defesa da fé, conforme é nos orientado por Judas na sua carta, né, que é necessário sim fazermos defesa da fé que uma vez foi dada aos santos, e também quando Pedro faz menção de que devemos apresentar a razão ou as razões da nossa fé de forma tranquila, tá certo? Para aqueles que nos questionarem. Então, com esta apresentação da razão da nossa fé, com essa defesa da fé que uma vez foi dada aos santos, estamos falando de apologética. Estamos falando de fazer apologia da fé cristã, fazer a defesa da fé. E essa defesa da fé consiste em termos argumentos, ok? Estarmos muito bem conscientes acerca da ortodoxia, da doutrina conforme a verdade das Sagradas Escrituras e da correta afirmação dessa doutrina, muitas das vezes contra-argumentando em relação a outros expositores que distorcem a afirmação da Sagrada Escritura, distorcem o cristianismo, tentam sincretizar o cristianismo com outras religiões estranhas, ou atacam o cristianismo tentando desmoralizá-lo, tentando descredenciá-lo, ok? Então, muitas das vezes será necessário fazermos essa defesa, e para que essa defesa seja eficaz, precisamos primeiro nos preparar, precisamos primeiro estudar, analisar materiais importantes como esse da FAESP, que nos trazem subsídios muito valiosos para que nós possamos trabalhar a apologia, tá certo? A defesa da fé. Então, pegue seu material, a partir da página 5 você vai ter o texto que diz: o surgimento das seitas é uma profecia escatológica, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou escolhidos. Com esse texto que temos aqui na introdução, que está inclusive sublinhado, tá certo? Você tem um texto aqui sublinhado na apostila. Você tem então uma realidade muito presente, que é a Sagrada Escritura nos alertando com relação à realidade do surgimento das seitas, daqueles que começam a enveredar por uma heresia, certo? A gente vai ver as definições daqui a pouco, e através desta heresia, uma distorção da ortodoxia, uma distorção da verdade das Sagradas Escrituras, eles vão alimentando então essa heresia, e quando conseguem propagar isso dentro de um pequeno grupo, muitas das vezes um grupo infiltrado dentro de uma igreja ortodoxa, uma igreja que é conforme a verdade da Sagrada Escritura, eles então conseguem destacar, conseguem separar, isolar esses grupos de pessoas, e elas tornam-se então uma seita, tornam-se então um grupo que vai viver em torno dessas ideias essas que são distorções em relação à verdade. Então você tem aí as heresias e as seitas que vão surgindo em conformidade
com aquilo que já foi predito nas Sagradas Escrituras. Você tem então falsos cristos. Inclusive um entendimento maior para o termo anticristo, que você tem o anticristo que surgirá e que encabeçará o governo, tá certo, do período tribulacional, a partir de uma perspectiva pré-tribulacionista, dispensacionalista, ok? Então você tem o anticristo, que é simbolizado como a besta que sobe das águas, né? Mas você também tem, conforme João alerta na sua carta, os anticristos que estavam no nosso meio, mas que não pertenciam a nós, e por isso saíram, mas propagam então essas suas ideias distorcidas. E ele é caracterizado, ou são caracterizados por João nas suas cartas como anticristos, no sentido de quererem se colocar no lugar de Cristo, no sentido de quererem destruir ou querer desvalorizar a obra de Cristo, colocando como se a obra dele não houvesse sido concluída, como se eles fossem os próximos Cristos, ou a substituição de Cristo, ou os continuadores de Cristo, no sentido de virem para concluir a sua obra, como Sun Myung Moon, da Igreja da Unificação, assim afirma que Cristo não concluiu a sua obra, mas que ele está concluindo, ele estava concluindo, na verdade, né, que já faleceu. Você tem os adeptos de William Branham, que também afirmavam ser ele o Cristo. Outros sectários que infelizmente levaram seus seguidores à morte por suicídio. Então a gente vai citar aqui alguns casos. Então inclusive eu posso até colocar já na tela aqui, para você já observar. Primeiramente a mensagem que já estava em tela. As seitas usam principalmente os textos isolados para construir doutrinas. Tá? E para constituir doutrinas. Então você tem essa prática que é muito recorrente de não fazer uma leitura integral das Sagradas Escrituras e não respeitar as regras de interpretação. Então eles mesclam com supostas, pretensas revelações, ou visões, ou sonhos, ou profecias, ou nova unção, ou nova autoridade, e por aí vai. Então eles mesclam a escritura com esses elementos que são não verificáveis, conforme será esclarecido aqui na apostila também. E eles isolam textos e trabalham toda uma construção de ideias em cima desses textos distorcidos, manipulados e isolados. Eles praticam a chamada exegese, não exegese, não extraindo da escritura a sua verdade, mas sim incutindo nela aquilo que é de seu próprio interesse. Então, dentre algumas lideranças, temos este que conduziu todo um grupo, né, à morte por suicídio, e que, devido a esta forma de pregação, mantinha as pessoas cativas de suas ideias. As pessoas foram vitimadas por isso, né? David Koresh então manteve as pessoas cativas de suas ideias, afirmando ser ele mesmo o Cristo. Então, inclusive, ordenando as pessoas que jogassem fora suas Bíblias, porque ele era a verdade revelada de Deus. Então você tem esses tipos de distorções causadas por pessoas que se colocam como sendo o Cristo, em substituição a Cristo, ou até colocando sua autoridade ao lado da autoridade de Cristo, ou das Sagradas Escrituras, como Ellen G. White, que é dita o espírito de profecia pelos seus adeptos, e isso qualificando os seus escritos em semelhança de autoridade à própria Sagradas Escrituras, o que é uma heresia. Então você tem diversas heresias que são alimentadas a partir de seus escritos devido a esta autoridade que lhe é concedida pelos seus adeptos. E Sun Myung Moon e sua esposa da Igreja da Unificação, que aparecem também aí abaixo, e que se apresentavam como aquele que daria continuidade à obra supostamente inacabada de Cristo. Ok? Então você tem aí esses graves defeitos produzidos por esses sectários, esses hereges, esses heresiarcas. Okay? A disciplina de apologética cristã pertence ao ramo da teologia que se ocupa em examinar as Escrituras, buscando responder às frequentes objeções doutrinárias. Ao longo da história da Igreja foram surgindo erros doutrinários e exigindo que defensores da ortodoxia bíblica se opusessem de forma eficaz. Então você tem esta realidade que é nos descrita aqui e que de fato pode ser verificada nos textos de história antiga, história eclesiástica,
onde mostra que, de fato, o primeiro intuito, o primeiro propósito da igreja não foi sentar ou se isolar dentro de cenáculos para produzir tratados de teologia, ok? Então, a ordem de Cristo, conforme estudamos em missiologia, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro ímpeto, o primeiro impulso da igreja, e não haveria de ser de outra maneira, foi ir por todas as terras proclamar o evangelho, propagar o evangelho, ok? Mas neste ato de proclamar o evangelho, de agregar pessoas em torno da mensagem do evangelho, constituir lideranças locais para administrar essas igrejas que haviam surgido, estavam se multiplicando, nesse ínterim foram surgindo então os primeiros ataques de hereges que se manifestavam para tentar distorcer a verdade das Sagradas Escrituras. Posso citar aqui, por exemplo, Marcion, que é conhecedor do Evangelho, o Evangelho foi pregado na sua região do Ponto Eucino, se não me engano, nas margens ali do Mar Negro. Seu pai, inclusive, também já era cristão, e ele passa a ter determinada interpretação sobre as Sagradas Escrituras. Ele diz que existe um Deus do Antigo Testamento que é diferente do Deus do Novo Testamento, sendo o Deus do Antigo Testamento chamado Demiurgo, tá? Um Deus menor e mau e cruel, tá certo? Que aprisiona os seres humanos. E o Deus do Novo Testamento, que vamos dizer assim, representado por Jesus, que seria uma emanação, um aion, tá certo? Uma emanação desse Deus, e que é um Deus que veio trazer amor e graça e misericórdia e libertação das pessoas, das cadeias daquele Deus do Antigo Testamento. Então, a partir dessa base herética, distorcida, que com certeza tem origem em outras fontes externas à Sagrada Escritura, você tem já nesse contexto o gnosticismo também já se constituindo e já tentando invadir muitos meios cristãos, por isso que as primeiras afirmações apologéticas são da Sagrada Escritura. O apóstolo João faz um trabalho apologético muito forte, quando ele diz: todo aquele que não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Esse é um trabalho apologético, isso é uma defesa apologética. João coloca esta questão como fundamental. Se ela não for percebida a aceitação dessa verdade, se for rejeitada esta verdade fundamental, então esta pessoa pode ser caracterizada, qualificada dentro dessas características. Ele é um herege, ele está constituindo uma seita. Então temos as primeiras defesas apologéticas, que inclusive combatem isso que Marcion estava afirmando. Quando Marcion tenta ganhar adeptos, ele constitui uma forma de selecionar os textos que estavam surgindo, certos textos, que estavam já circulando e que estavam sendo organizados para constituir a Sagrada Escritura, que já estavam presentes nas igrejas e que estavam sendo organizados para constituir aquilo que chamamos de Bíblia Sagrada. E o que ele faz, o critério que ele adota, ele rejeita todos os textos de origem judaica, todo o Antigo Testamento somado a todos os apóstolos ligados ao mundo judaico, e ele apenas considera Paulo e Lucas. Ele pretende constituir uma Sagrada Escritura que se compunha apenas dos textos de Paulo e do evangelista Lucas, que era seu companheiro de viagens. Ele apresenta aos bispos em Roma essa proposta, que é rejeitada com veemência, e começa-se agora um trabalho apologético contra esta heresia marcionita e um trabalho também canônico, tá certo? De estabelecer as listas de cânon, de textos que são reconhecidos dentro das comunidades como textos sagrados, como textos inspirados por Deus. Então você tem esse ataque de Marcion que vai gerar uma resposta tanto apologética em relação à doutrina, quanto canônica em relação ao estabelecimento, tá certo? Ao reconhecimento, na verdade. A igreja não estabelece o cânon, a igreja reconhece o cânon que já estava presente entre as comunidades, tá? Então você vê que o movimento originário da igreja não é teorizar em relação às doutrinas, em relação, tá certo, à estrutura canônica. O trabalho primário da igreja é a difusão
adoração a Deus, tá certo? Das igrejas, louvor, glorificação do nome do Senhor, testemunhos, né? E evangelismo, missões, difusão do evangelho. Mas devido aos ataques é necessário então também o trabalho apologético. Aí vão surgir grandes apologistas em relação à defesa contra os hereges, em relação à defesa contra o Estado romano. Inclusive você tem um grande apologista chamado Justino Marte, que faz também um ataque ao judaísmo da época, que estava também, vamos dizer assim, combatendo, tá certo? Tendo atritos com o cristianismo que estava se expandindo. Então Justino faz essa defesa. Inclusive eu acho que um diálogo com Trifão, ele coloca esses argumentos importantes em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação à revelação de Cristo nas Escrituras, tá? E a carta que ele faz ao imperador, que ele manda ao imperador desfazendo equívocos, desfazendo mentiras, tá? Que são levantadas contra as igrejas e contra as práticas litúrgicas da igreja, tá certo? Inclusive em relação à Santa Ceia, muitas mentiras, muitos enganos que eram difundidos. Então chamava-se os cristãos de ateus na época, por não ter um Deus representado em imagem e escultura e nem participarem dos festivais. Chamava-se os cristãos de diziam que eles eram antropófagos, tá? Que eles devoravam carne humana por causa dos dizeres da ceia: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue. Então, pelos cristãos serem perseguidos e terem que cultuar em lugares ermos, e por essas ideias serem difundidas dessa maneira, acabava se levantando esse tipo de falácias, tá certo? Esse tipo de mentiras contra os irmãos. E Justino foi um advogado que aceitou a Cristo como seu Salvador e que utilizou da sua técnica, da sua filosofia, tá certo? Da sua capacidade para ser um apologista da fé cristã, um apologista do cristianismo de modo geral. Então você tem esses exemplos importantíssimos, tá? Do valor, da importância, né, da apologética. Então estudamos a apologética, a defesa da fé, e juntamente com ela a heresiologia de modo geral, ou religiões e seitas, que fala acerca das diversas confissões de fé. Então você tem inclusive algumas definições que eu vou trazer: seitas pseudo-cristãs, movimentos místicos, movimentos ocultistas, tá? Então você tem algumas diferentes definições. Aliás, eu vou trazer ela agora. Defesa da fé da FTB, tá aqui, ó, curso prático defesa da fé da FTB. Algumas definições e a gente vai dando sequência aqui na introdução da nossa apostila, tá? Na página 43 do Manual de Defesa da Fé da FTB nos diz o seguinte, definindo seitas. A palavra seita em nossa língua portuguesa possui sua origem na palavra latina secta, cuja raiz é possivelmente proveniente de dois verbos latinos que significam tanto seguir, entre aspas, como cortar ou truncar um galho. A palavra que encontramos no Novo Testamento para se referir à seita é o termo grego haiereses, escola, partido, grupo, facção, que é usado para se referir não necessariamente apenas um grupo minoritário dentro de uma religião, como é o conceito vigente, como é o conceito ligado ao que estamos estudando, o conceito de seita dentro de um estudo cristão de apologética, tá? Mas seita tem uma abrangência maior. Um grupo separado, um partido, uma facção é uma seita. Então você tinha diversas seitas no judaísmo. Fariseus, saduceus, tá? Você tinha diversas seitas, você tinha os que viviam no deserto, essênios, tá? Então são facções, são divisões, são pessoas que defendem ideias que são contrastantes. Mas a qualquer grupo que divirja, né? De dentro de qualquer, tá certo? Divirja de outro, dentro de qualquer expressão, quer seja religiosa ou mesmo social, um partido político ou uma equipe de médicos, por exemplo. Então você tem essas diversas situações que estão relacionadas também, né, à questão das seitas, tá? Então ela é um pouco mais abrangente. Segundo Edward Robinson,
tá? Tem um léxico dele muito importante. Autor de um dos mais respeitados léxicos do Novo Testamento grego. Haiereses no Novo Testamento significa um modo de vida escolhido, ou seja, uma seita, escola, partido, onde discórdia e dissensão surgindo a partir da diferença de opinião. Ok. Quem definitivamente restringirá a palavra seita ao uso vigente em nossa língua e cultura será Agostinho de Hipona. Então é com Agostinho de Hipona que esse termo vai se tornar mais específico em relação a isso, uma divergência dentro do âmbito do cristianismo, da cosmovisão cristã. Então um grupo que diverge, né, dentro da cosmovisão cristã, que acaba tornando-se então sectário, separado do tronco maior desta fé cristã, tá? Agostinho de Hipona, de 354 a 430 depois de Cristo, que fará uso de tal expressão dentro apenas do âmbito religioso, dissidente do cristianismo estatal, do qual o grande filósofo e teólogo latino faz parte. Então aí surgindo, né, esta igreja institucionalizada, né? Então você tem primeiro a situação em que a igreja estava espalhada, em que ela não tinha uma organização central. Depois começaram a surgir organizações, inclusive houveram 4 sés apostólicas importantes, a de Jerusalém, a de Antioquia, umas 5 pelo menos, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma, e havia ainda uma outra que não me recordo agora, mas houveram essas 5 sés apostólicas, houveram 4 depois da queda de algumas delas, e depois foi se estreitando mais para uma supremacia de Roma, e assim a igreja começa a ter um caráter mais institucionalizado. Então seita será um grupo que está fora desse grupo institucionalizado, mas não necessariamente apenas isso, mas sim um grupo que destoa do outro, né? Um grupo que adota ideias divergentes em relação ao outro. Então você tem uma definição mais ampla e outra mais específica a partir de Agostinho de Hipona. Como toda língua é dinâmica, pode ter o sentido de uma palavra ou uma totalidade ampliada, restrita ou mesmo cessar sua completa existência. Dentro de seu desenvolvimento, é óbvio que com a palavra seita não seria diferente. Hoje o termo continua tendo um sentido estritamente pejorativo quando usado dentro do contexto religioso a partir de uma ótica cristã. Vejamos a seguir os contextos das 9 referências neotestamentárias em que a palavra haereses é mencionada. Ele vai dar alguns exemplos, tá? Mas eu quero ler essa última parte aqui na página 44, divisão das chamadas seitas. As seitas são classificadas não por cosmovisões, mas se enquadram em um conjunto de características comuns que as dividem em 4 blocos, pelo menos 4 blocos aqui na Manual de Defesa da Fé da FTB, tá? Pseudo-cristãs são grupos advindos do cristianismo, mas que rompem com a ortodoxia em suas doutrinas centrais. Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mormons e Pentecostalismo unicista. Então temos aí as chamadas pseudo-cristãs, porque negam aspectos centrais da doutrina que é compartilhado por todas as igrejas ortodoxas, tá? Então esses grupos são heterodoxos e são pseudo-cristãs, mais especificamente, porque tem muitas características próximas do cristianismo, inclusive vieram de dentro deles, mas negam doutrinas centrais, acerca da triunidade divina, acerca da salvação somente através de Cristo, acerca do Espírito Santo, a pessoalidade do Espírito Santo, por exemplo. Então temos aí essas doutrinas importantes. Pseudo-cristãs, também orientais, são grupos advindos principalmente das grandes religiões hindu-budistas e do extremo oriente, Hare Krishna, Seishonoye, Igreja da Unificação, o representante está aí, o Sun Myung Moon, tá? Ocultistas são grupos cujo fundamento doutrinário se baseia no suposto contato com os espíritos desencarnados, entre aspas aqui, elementais ou entidades espirituais de supostos falantes superiores, entre aspas também, bruxaria, ou Wicca, o movimento Wicca, que é um ressurgimento, né, dessa bruxaria ligada a culto da natureza, a animismo, esse tipo de coisa, tá?
espiritismo, satanismo também. E agora também as secretas. Então, ocultistas, pseudocristãs, orientais, ocultistas e agora secretas. São grupos divididos por níveis de progressão espiritual, cuja doutrina somente é conhecida pelos iniciados de cada grau, por eles alcançado. Temos Rosa Cruz e maçonaria, né? Principalmente dentro desse grupo de secretas, né? Secretas de certa forma, né? Grupos discretos, como outros gostam de dizer. Que você tem uma seita que se chama de secreta, mas você vai na São Joaquim ali, tem um templo gigantesco dela. Então não é tão secreta assim, né? Mas é um grupo discreto. Então você tem será necessário uma iniciação. Para essa iniciação, tá certo? O comprometimento, certos, vamos dizer assim, certos pactos, certas alianças, né, onde você promete segredo em relação àquilo que é revelado, e progressão nesse crescimento de confiança para que você possa avançar para graus superiores, onde você vai paulatinamente participando da revelação de certas verdades ocultas ali, e que vão então te diferenciar em relação aos graus de iniciados, tá? Vai te colocando num patamar de conhecimento maior em relação aos segredos daquela organização. Então você tem aí maçons e Rosa Cruz, tá? Dentro desse grupo. E aí, voltando aqui para o nosso material, ainda na página 5, antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15, conforme Almeida Revista e Corrigida. O apóstolo Pedro, na metade do primeiro século da igreja, nos escreveu sobre o caráter apologético que os cristãos deveriam ter frente a qualquer pessoa que busque a razão de nossa fé. Pronto, então, disso aqui a gente entende qual é o posicionamento. Então, a apologética, já vi isso sendo esclarecido em canais como CACP, tá certo? ICP, né? Inclusive no programa de César Cavalcante. Seria desnecessário ter um grupo de apologética se a igreja se comprometesse com aquilo que é sua obrigação, que é conhecer a doutrina, conhecer, né, a sua fé de forma correta, de forma ampla, profunda, e fazer a necessária apologia dela, tá certo? Contra esses grupos sectários, esses grupos heterodoxos que as atacam. Mas devido a esta falha, devido a esta falta de comprometimento, então faz necessário o desenvolvimento de certos grupos que estude mais detalhadamente em relação a essas diversas manifestações religiosas, que sistematize as respostas da Sagrada Escritura e assim possa estar trabalhando nessa defesa. E esses grupos que são constituídos, em vez de serem apoiados pela igreja de modo geral, o que tem sido visto ainda é ou um desprezo, tá? Ou até uma retaliação, ou até vamos dizer assim, uma atitude hostil. Então, infelizmente, muitas das lideranças manifestam uma certa hostilidade a esses grupos que trabalham com a apologética, fazendo a defesa da fé cristã e alertando a igreja quanto aos enganos, quanto aos equívocos, quanto a todo o engodo, né, desses líderes e esses propagadores dessas religiões heterodoxas. Então, muitas das vezes, quando um irmão ou uma irmã se dispõe a estudar mais detalhadamente, fazer essa defesa e entrar no embate contra esses representantes de seitas e contra essas organizações que estão presentes nas mídias, na televisão, no rádio, na internet, quando eles assim se propõem, em vez de receberem o devido apoio das igrejas, né, dos líderes das grandes igrejas, muitas das vezes eles são ignorados, são atacados. Então isso é muito grave, isso é um atentado contra aquilo que Pedro deixou muito claro na sua carta, de que é necessário que apresentemos com tranquilidade a razão da nossa fé, tá ok? Então, prosseguindo aqui na página 7, diz: definição, conceitos e aspectos históricos. Começamos a ver algumas definições aqui, né? Pseudo-cristãs, tá? Ocultistas, pseudo-cristãs, orientais, ocultistas, tá?
e secretas. Começamos a ver aqui algumas definições, vamos ver outras aqui. Inclusive eu vou, como já vai começar a falar em definição, deixa eu já pular para outro quadro aqui. O que é heresia, por exemplo, tá? Do latim aeresis, por sua vez do grego aieresis, tá? Escolha ou opção, de modo geral, né? Então ela vai ter uma aplicação mais específica a partir do uso que Agostinho de Hipona faz, tá? Mas de modo mais geral, ela é apenas uma escolha, não necessariamente uma escolha ruim, mas é uma escolha, uma facção, uma divisão, uma outra forma de pensamento, tá? A doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema ou de um ou mais credos religiosos que pressupõem um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo conforme a verdade dessa doutrina. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos instituídos, ideologias políticas, paradigmas científicos, movimentos artísticos ou outros. A quem funda uma heresia dá-se o nome de heresiarca. Então tem a fonte aberta aí, que é a fonte da Wikipedia, tá? O termo apologia em grego vem da palavra apologia, que significa defesa verbal ou discurso em defesa. Essa definição abre-nos um caminho a ser percorrido, buscando responder algumas questões sugestivas desse tema, tais como: quais discursos são levantados por aqueles que distorcem ou até alteram a ortodoxia? Os que assim fazem pertencem a quais grupos religiosos? Quais as características que facilitam identificar tais grupos? Outro termo comumente utilizado no estudo de apologética cristã é a palavra heresia, que se deriva da palavra grega haeresis, e significa escolha. Por que ele põe esse H aqui, tá? No texto em português? Para produzir o que este dois sinais aqui, que eu acho que é espírito ou aspirado, aqui em cima do iota, tá? Do grego, esse iota, esse aspirado aqui, tá? Ele, para ser transliterado para o português, eles colocam um H, tá? Para a direção de haereses, tá? Então, somente para esclarecer, porque ali está como latim, né? Que se deriva da palavra grega haeres, significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, latim secta, doutrina, o sistema que diverge da opinião geral e é seguido por muitos, por efeito de semântica. Do ponto de vista cristão, heresia é um ato de um indivíduo, de um grupo, afastar-se do ensino da palavra de Deus ou daquilo que é conforme a ortodoxia, aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, né? Que não é contra ela, que não a distorce, que não a manipula. É adotar ou divulgar as próprias ideias ou ideias de outrem em matéria de religião. Geralmente é um grupo não ortodoxo, esotérico, do grego esotéricos, significa peculiar. Então você tem um contraste de esotérico e exotérico, tá? Então esotérico é para dentro, é fechado, somente os iniciados. Exotérico é para fora, é algo que está externo, tá? É aberto para todos. Então o termo aeresia aparece no original em Atos 5:17, 15:5, 24:5-14, 26:5. Então tem bastante referências aqui. Strong define essa expressão como uma opinião, autoescolha, uma seita religiosa ou filosófica, discórdia ou contenda. E aí outras definições do teólogo, né, Raimundo Oliveira. É isso, Raimundo Oliveira. Surgimento das seitas é uma profecia escatológica. Isso aqui já vimos. Então as heresias e as seitas foram profetizadas nas Sagradas Escrituras. Então o Senhor Jesus nos deixou muito alerta quanto à realidade do surgimento de falsas ideias. Inclusive, Pedro nos diz que constituirão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então o que você compreende disso? Doutores em conformidade com as suas próprias concupiscências. Concupiscência, desejo irrefreado da carne, tá? Então você tem doutores que estão em conformidade com essas suas concupiscências, que as justificam com argumentações. E essas argumentações muitas das vezes são distorções da verdade da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura condena a prática do homossexualismo, por exemplo, né? Ela diz que é um pecado, né? A Sagrada Escritura é contra essa prática. E aí surgem hoje pessoas como, infelizmente, né, grandes representantes da igreja que durante muito tempo foram respeitados,
e que hoje são abertos defensores dessa prática. Mas eles não estão em contradição com a Sagrada Escritura? Sim, mas eles argumentam, tá certo? Eles manipulam, eles supervalorizam determinados movimentos em detrimento das verdades bíblicas e relativizam as Sagradas Escrituras. Vão dizer que não é bem assim, que era uma afirmação arcaica, que precisa ser atualizado, como outro, né, veio também a expressar. Então você tem hoje pessoas que eram grandes líderes, grandes representantes, eram seguidos por muitos, mas que hoje, da perspectiva ortodoxa, estão apostatados e estão defendendo heresias, ok? E são então pessoas que distorcem a verdade das Sagradas Escrituras. E aí temos doutores conforme a sua própria consciência, para justificar todo que é tipo de prática e de pecado, mesmo que a Sagrada Escritura não abone, mesmo que a Sagrada Escritura condene. Tá? Então você tem esse tipo de situação que hoje você mesmo, na atualidade, nós temos contato com isso, temos visto isso diante de nossos olhos. Tá? O apóstolo Paulo é enfático ao expressar, página 9, mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, conforme eu mesmo acabei de falar, por obedecerem espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia, tá certo? Pelo fingimento, pela falsidade dos que falam mentiras, que têm caracterizado, que têm cauterizado a própria consciência. 1 de Timóteo 4, 1 e 2. Paulo orientando o seu pupilo, né, Timóteo, seu filho na fé, com relação ao surgimento desses falsos, né, pastores, falsos líderes, desses que cauterizaram sua consciência, ou seja, sua consciência não é mais sensível à voz do Espírito, sua consciência está congelada, tá certo? Está morta, não é mais suscetível à influência do Espírito Santo de Deus, e eles agora usam todo o seu poder argumentativo para defender essas mentiras, defender essas práticas, mesmo sendo elas condenáveis a partir da perspectiva bíblica. Temos então esses que são heresiarcas, produtores então dessas heresias, e essas heresias serão alimento para o surgimento de seitas. Então essas seitas se destacarão da igreja que anda conforme a ortodoxia da palavra, conforme, né, a verdade da Sagrada Escritura, e seguirão num outro rumo, inclusive se tornando exclusivistas e condenando todos os demais, como pessoas enganadas, pessoas iludidas, pessoas que estão fora da verdade, como alguns grupos nós conhecemos que fazem esse tipo de afirmação, certo? Que são exclusivistas, entendendo que só eles são salvos, ou só eles têm a verdade, só eles entendem a Sagrada Escritura. Então você tem essas diversas situações, tá? O horário já está avançado. Eu vou começar aqui o capítulo 1 e a gente vai seguindo até ao máximo que puder. Vamos lá. E aí, próxima aula a gente dá sequência. Então temos aqui heresia, deixa eu colocar também a ortodoxia. Aqui, ó. Do grego ortodoxos, conjunto de doutrinas oriundas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os cânones e concílios da igreja, tá? Então você tem uma definição que leva em consideração inclusive muitas afirmações de concílios, como por exemplo credo apostólico, credo niceno constantinopolitano, ok? Então credos importantes que fazem afirmações doutrinárias que sintetizam a verdade bíblica, tá certo? Então você tem essas afirmações. Ortodoxo ou verdadeiro, certo, o que se acha de acordo com a palavra de Deus e com os cânones e concílios estabelecidos pela igreja. Fonte dicionário Claudionor Corrêa de Andrade, recomendo a todos, dicionário excelente. Conceitos e aspectos históricos identificando as seitas, vamos lá. Primeiro um texto aqui de Norman Geisler. Norman Geisler é excelente, tá? Norman Geisler é excelente. Página 11. Vamos lá. É isso? Página 11. A igreja não tem ido ao encontro das mais profundas necessidades das pessoas e não tem oferecido a elas o sentimento de fazer parte, de pertencer. A falha da igreja é ampla e profunda. Isso tem facilitado o florescimento das seitas. Inclusive,
isso abre margem para certas propagandas e certas promessas que muitas dessas seitas fazem para alcançar pessoas fragilizadas. Inclusive, muitas das práticas das seitas o termo que estava na minha boca aqui agora, eu já ia falar. É uma prática quando você está, que é vulgarmente chamado de pescar no aquário dos outros, né? Eu vou me lembrar. Então, as seitas geralmente buscam adeptos dentro de outras igrejas, tá? Proselitismo, tá? Então as seitas, elas vivem muito disso, vivem muito de proselitismo. Inclusive adventistas são campeões de proselitismo. Eles têm um manual de proselitismo, tá? Como evangelizar batistas, como evangelizar pentecostais, como evangelizar wesleyanos, essa galera. Então eles sentaram para pensar um meio de enganar wesleyanos, enganar batistas, enganar pentecostais. Eles de fato são campeões de proselitismo. Eles se ufanam de receber na sua igreja pessoas que vêm dessas igrejas, rebatizar elas, tá? Fazer uma lavagem cerebral, fazer com que ela negue tudo aquilo que até agora ela havia professado, tá? Então como é que você pode entender que uma igreja dessa é uma igreja irmã, igreja adventista do sétimo dia, que está enfiando a faca nas suas costas? Como é que você entende que uma igreja dessa é uma igreja irmã? É mais honesto um testemunho de Jeová que olha na sua cara e diz que você já está errado, logo de cara, tá? Que já está contra você, ele não é seu amigo, ele não está tentando te enganar, ele já diz logo que você é Babilônia e vai para cima, e aí os argumentos vão ser colocados na mesa, e aí você vai apresentar os defeitos e as falhas que são que constituem, tá, toda a sua literatura, mostrar suas contradições, mostrar as suas incoerências em relação à Sagrada Escritura. Então é um jogo aberto. Agora, adventista não, tem toda aquela coisa malamanhosa, aquela coisa enganativa de se aproximar como irmão, ok? Mas na verdade eles não te consideram um irmão. Então você tem toda essa situação que é muitas das vezes alimentada por uma falha da própria igreja em não amparar os seus membros, em não ter uma receptividade maior em relação àqueles que estão congregados, e não ter um cuidado maior de uma aproximação, de um estudo, de ministrar um estudo. Muitas das vezes igrejas que estão preocupadas só numa liturgia repetitiva e que não se interessam num ensino mais detalhado, mais sistemático, uma apresentação mais ampla em relação às doutrinas da Sagrada Escritura e uma denúncia em relação aos erros, em relação às mentiras das seitas. Por não se preocupar com isso, por não preparar os seus membros, são presa fácil. Aí vem qualquer um, pesca ali no aquário, faz o proselitismo e a pessoa vai embora. Daqui a pouco ela aparece lá em outra igreja dizendo que nega tudo aquilo que ela havia confessado, porque era tudo mentira, era tudo engano e tudo mais. Por quê? Porque nunca soube a verdade, nunca foi instruída, nunca foi discipulada, tá? Nunca foi preparada para essas situações. Então, muitas das vezes, essa falha que Norman Geisler aponta aqui, um grande apologista, tá? Para se identificar uma seita, observe o que ela prega sobre os seguintes assuntos. A Bíblia Sagrada. Então, pega uma senhora e coloca ao lado da Bíblia Sagrada como tendo a mesma autoridade, a mesma canonicidade. É o espírito de profecia, tá? Então, quando você olha para uma situação dessa, o que você vê? Atentando contra a canonicidade da Sagrada Escritura. A pessoa de Deus. Então, você olha e vê negar a revelação acerca da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Dizer não, como voz da verdade. Não, só existe Jesus. Então é o modalismo, né? Então Jesus é Jesus, mas Jesus também faz de conta que é o Espírito, mas Jesus também faz de conta que é o Pai. Aí no texto, né, dos evangelhos onde mostra o batismo, Jesus está clamando para Jesus que está sendo batizado nas águas por João, que também está descendo como forma de pomba sobre Jesus. Então você tem Jesus nas três situações brincando de ser Pai, Filho e Espírito Santo, enganando todo mundo. Esse é o Jesus bíblico? Essa é a afirmação do Jesus bíblico? Óbvio que é um equívoco, óbvio que é um erro, ok? Então você tem essa situação desse atentado contra a pessoa de Deus, a obra da pessoa do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma força impessoal,
Como é que uma força impessoal aparta Barnabé e Paulo para a obra que ele tem chamado a energia que acende a lâmpada? Você já conversou com a energia? Já pediu para ela talvez maneirar na conta? Óbvio, né? Então, como é que uma energia, uma força ativa pode ser entristecida? Como Pedro diz para Ananias e Safira: mentistes a Deus. Em outro lugar diz: mentistes ao Espírito Santo. Como é que você mente com uma força ativa, um ser impessoal, um ser que não pode pensar, não pode tomar decisões? Óbvio que estão equivocados, óbvio que estão errados. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é Deus, ok? Acerca da salvação, então a salvação não é só através da pessoa bendita de Cristo, e sim na guarda do sábado. Erro, tá? A pessoa e a obra de Cristo. Sun Myung Moon diz que Cristo não teve a sua obra concluída na cruz, tá certo? Na verdade, o juiz investigativo pregado pelo Adventista do sétimo dia também afirma isso, que a obra não foi concluída na cruz. Então, tetelestai para eles não existe. Tá? A obra será concluída depois desse suposto juiz investigativo que começou em 1844. Então, outro equívoco. A partir daí você vai vendo as falhas, os erros grotescos contra a Sagrada Escritura, contra a Sagrada Doutrina. Tá? Observe ainda alguns aspectos comuns às seitas, como por exemplo, as seitas subestimam o valor do Senhor Jesus e colocam numa posição secundária. Isso aqui, se a gente for olhar, a própria Igreja Católica falha em relação a isso, né? A Igreja Católica coloca a intercessão de Maria e coloca os méritos dos santos. Então, inclusive, a mediação é feita pelo Papa ou pela instituição, pela Igreja, tá? Então Jesus ele é descaracterizado como pessoa importante que ele é no Novo Testamento, na verdade da Sagrada Escritura para todos nós. Jesus ele tem um papel secundário em relação a essas outras afirmações. Tá? Outra frase de Norman Geisler aqui na página 12, e a gente passa aqui para essa estratégia adotada na página 13, que eu acho muito interessante. Veja só, na página 13, começando na página 12, no finalzinho aqui, ó. Por exemplo, alguns ensinam algo que não pode ser verificado. Uma nave espacial que vem atrás de um cometa para resgatar um membro. Ou Deus, um extraterrestre, ou um anjo apareceu ao líder e lhe deu uma revelação. Os membros são anjos vindos de outro mundo, etc. Frequentemente a filosofia da seita só faz sentido se você adotar o conjunto de valores e definições que ela ensina. Com esse tipo de convicção, a verdade fica inverificável, interiorizada e facilmente manipulada pelos sistemas filosóficos de seus inventores. Segundo o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, para identificarmos uma seita, basta aplicarmos as 4 operações matemáticas de maneira teológica sobre elas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Se não, vejamos. Aí ele vai colocar essa estratégia que é muito, muito inteligente, do Nathanael, pastor Nathanael Rinaldi, grande apologista que já descansa no Senhor. Então ele passa essa estratégia. A estratégia é muito inteligente, é muito fácil de você entender. Então eu vou passar ela aqui, eu acredito que vai ser já o encerramento da nossa aula, com essa estratégia aqui que eu vou passar. A gente dá sequência posteriormente, tá? Ok? Vamos lá. A adição. O que ele nos diz aqui em relação à adição? O que é a adição nesse contexto aqui da prática das seitas? O grupo acrescenta algo à Bíblia, tá? O grupo acrescenta algo à Bíblia, isto é, a sua fonte de autoridade não é apenas a Bíblia, ela possui outros escritos tidos como sagrados. Aí, por exemplo, inclusive ele vai citar aqui, eu não vou encontrar neste momento, que não está perto de mim. Mas você tem, pelo menos dentro desse grupo, a Adventista do Sétimo Dia, que coloca Ellen G. White como chamado espírito de profecia. Tá? Os textos dela são autoritativos. Inclusive no ato do batismo há uma ficha onde o candidato responde quantos livros leu e se crê no espírito de profecia. Ou seja, se o cara, essa pessoa, o homem, a mulher, afirma negativamente em relação a isso, não faz nenhum sentido para eles integrar essa pessoa no rol de membros, porque é condição sine qua non, ou seja, crer no espírito de profecia. Então,
semelhante. Você crê em Jesus, se você não crê, você não é um cristão. E para eles nós não só em Jesus, você crê em Jesus e no Espírito de Profecia. Então veja, o Espírito de Profecia, que é a Ellen G. White, os textos dela, autoritativos em semelhança à própria Sagrada Escritura. Assim você tem uma adição. Eles adicionaram, não é só a Sagrada Escritura, a Escritura mais Ellen G. White, tá? Você tem aqui Ellen G. White, né? Adventista do sétimo dia. Mas facilmente a gente coloca os mormons nessa conta também, porque os mormons, a Bíblia Sagrada para eles é apenas um livro juntamente com o livro de Mórmon, tá? Então a Bíblia Sagrada não é o único livro para a regra de fé e prática. Você tem a Bíblia mais o livro de Mórmon, tá? O livro de Mórmon com todas as suas fantasias que estão lá dentro, tá? Declaram: cremos que Ellen G. White foi inspirado pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen G. White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Porém sabemos que a Bíblia é a única fonte inspirada, inerrante e infalível, pois é a palavra de Deus. Refutação: lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Ele não procurará em Buda, em Maomé, em Krishna ou algum outro, nem mesmo uma organização religiosa. A salvação, pois a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar a salvação do homem, que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo, ok? Então você tem aí a adição que foi feita ao se colocar lado a lado Ellen G. White e Sagrada Escritura. Como também os mormons colocam ao lado Bíblia Sagrada e Livro de Mórmon. Inclusive a brecha que eles deram na própria capa do livro: outro Evangelho de Jesus Cristo. Então é um livro autorrefutável. Porque Paulo disse: ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro Evangelho, pode julgar como anátema. Ok? Então o livro é anatematizado pela sua própria capa. Tá? Subtração. O grupo tira algo fundamental da pessoa de Jesus. Vejamos, a maçonaria. É um exemplo claro disso. No dicionário de maçonaria de Joaquim Gervásio de Figueiredo, que era grau 33, até tenho ali o dicionário de Gervásio, tá? Não está próximo aqui. Então, no dicionário de Gervásio, dicionário da maçonaria, Jesus é visto simplesmente como mais um fundador de religião ao lado de figuras mitológicas e ocultistas, como Orfeu, Hermes Trismegisto, tá ok? Então você tem a maçonaria lidando dessa forma sincrética, tá ok? Com o Senhor Jesus Cristo e com essas outras lideranças. Inclusive a maçonaria, dependendo do lugar onde a loja esteja constituída, ela usa outros livros como livro sagrado. Pode ser a Bíblia no lugar onde o cristão é predominante, o cristianismo. Mas pode ser o Alcorão, no lugar onde o islamismo é predominante, tá? Então a maçonaria ela vai lidando de forma sincrética, porque são apenas, para ela, né, são apenas grandes líderes, são apenas grandes representantes de sabedoria, tá? Mas conforme a pessoa vai avançando em graus, ela vai chegando a graus mais elevados, ele vai tendo contato com este que é, vamos dizer assim, o Deus dentro da maçonaria, o grande engenheiro do universo, tá? E posteriormente vai tendo contato com esta revelação que vai destoar de todas estas revelações que são trazidas pelas religiões. Então, mesmo que a pessoa venha de diferentes religiões, ao adentrar na maçonaria e avançar em graus, ela vai abandonando, ela vai marginalizando esta sua fé, essa sua religião, em prol desta mensagem que estava oculta dentro da maçonaria, que estava guardada para os iniciados e para os avançados em graus mais superiores, tá? Até chegar ao ponto que eles falam acerca de um tal de Jabulon, tá? Esse Jabulon é uma representatividade sincrética, né, desses deuses. Então é como que um deus mesclado, tá? Então você tem essas representatividades místicas aí dentro da maçonaria. Também a Legião da Boa Vontade é enquadrada dentro da operação de subtração, tá? É um grupo que também tira algo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, então um grupo associado aí ao Espiritismo, tá? Dizendo que Jesus possui algum corpo aparente
ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele não é Deus e jamais afirmou que fosse Deus. Do hinduísmo, então ele diz, você tem um representante no hinduísmo, que é Krishna, um representante do islamismo, que é Maomé. Todos eles são grandes lideranças. Então Jesus não é o Deus. Jesus é apenas uma dentre essas representatividades de Deus. E ele não tinha um corpo físico, mas um corpo fluídico, como é colocado aqui. Tá certo? Nega aquilo que João afirma na sua carta, né? É contra, é antagônico. João deixa muito claro que aquele que nega que Jesus vem em carne é o anticristo. Então temos aqui já a refutação a partir do próprio apóstolo João, que já lidava com esse problema em relação à presença do gnosticismo tentando se infiltrar dentro do cristianismo. Então já havia essa questão do gnosticismo. Testemunhos de Jeová também subtraem a divindade de Jesus, dizendo que ele é um anjo, a primeira criação de Jeová, distorcendo o texto de Colossenses 1:15. Inclusive eles dizem que Jesus é um Deus. Eles colocam entre colchetes lá em João, Evangelho de João capítulo 1. Eles colocam que Jesus é um Deus. Aí quando você tenta extrair uma definição mais clara do que seja esse um Deus, eles colocam como sendo um Deus menor. Então Jeová, que é um nome na verdade criado na Idade Média, Jeová não é o nome de Deus, tá? Jeová não está presente nas Sagradas Escrituras, somente em traduções onde adotaram essa terminologia. Jeová é um nome que surgiu na Idade Média como fusão entre Yahvé e Adonai. Então fundiram os diacríticos, os sinais diacríticos de Adonai com as consoantes de Yahvé. Fundindo esses sinais, criaram Yehová. O Yehová traduzido por Jeová. Então é um nome criado posteriormente. Tá? E eles afirmam então que Jesus seria esse tal de um Deus. Esse um Deus seria um Deus menor do que o Deus Jeová. Então os testemunhos de Jeová, nessa tentativa dessa afirmação, acabam caindo para um politeísmo. Tá? Eles são, na verdade, ao fazer essa afirmação de Jesus é um Deus, ele seria um Deus diferente do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Então Jesus seria um outro Deus. Sendo um outro Deus, eles são, na verdade, politeístas ou até enoteístas. Você tem um Deus maior e outro Deus menor. Tá? Espiritismo kardecista. Dizem erroneamente que Jesus foi apenas um médium de Deus. Aí Jesus foi alguém que mediou esse contato entre o homem e Deus. Né? Então, a partir dessa ideia mediúnica aí propagada pelo Espiritismo. Refutação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ótimo, então, temos aí o texto, né, onde João afirma de forma muito clara, muito enfática acerca de quem é Jesus. Jesus Cristo é o verbo divino, Jesus Cristo é o verbo divino pré-encarnado. Jesus Cristo, por meio dele, tudo foi feito, e sem ele nada que foi feito se fez. Jesus Cristo, ele sempre existiu, ele é eterno, tá certo? Ele é o Filho unigênito do Pai. E aí quando os testemunhos de Jeová, eles tentam trabalhar o texto de Colossenses 1:15, é necessário você examinar corretamente o texto para ver que quando fala acerca de primogenitura, não fala somente de primeiro criado, tá? De seres criados, o primeiro de uma lista. Primogenitura fala, por exemplo, de proeminência, fala de importância. Tá certo? O Israel é chamado primogênito das nações. Israel não foi a primeira nação. Houveram nações antes de Israel. Óbvio que não está falando dali de primeiro em ordem cronológica, mas de proeminência. Porque Deus elegeu Israel como um povo exclusivo para si. Então é um povo proeminente nesse sentido. Então a primogenitura não é só primeiro de uma lista. Tá? Multiplicação. Pregam que a salvação é alcançada pelas obras. Aí ele coloca os mormons aqui. Por sua vez, os mormons afirmam que crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela igreja, tá? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nome bem legal, né? Mas não haverá salvação. Como requisito foi exposto por um dos seus profetas, chamado Brigham Young, que disse: nenhum homem ou mulher nessa dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o conhecimento de Joseph Smith. Por essa razão, eles dão tanto valor
ao que disse Joseph Smith. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Esse grupo desdenha dos cristãos por acharem que foram salvos pelo sangue que Jesus verteu na cruz, chegando a dizer: expiamos nossos pecados por meio dos atos de penitência específicos. E aí, claro, distorções absurdas, né? Tanto o Joseph Smith, tá? Dos Mormons, e as diversas distorções dos Mormons, diversas falhas, defeitos, tá? Que eles produziram ao longo do tempo. E essa ideia de que é por meio dos conhecimentos das obras de Joseph Smith que serão salvos. E outros, como o Reverendo Moon, pregando algum tipo de penitência pessoal. Então eles fazem autoexpiação, como se isso fosse aceitável diante de Deus. E em conformidade com a Sagrada Escritura, isso não é aceitável. Então eles estão em flagrante contradição em relação à verdade das Sagradas Escrituras. Assim, estão pregando heresias, são heresiarcas, e as suas organizações são seitas. E as pessoas estão ali sendo iludidas, estão ali sendo enganadas. Então esse que é o alerta. Refutação: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, um paráclitos para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Somos salvos pela graça e não pelas obras. O crente é salvo para as obras e não por elas. Muito bem, isso aqui é ótimo. Propiciação, então nos desviou desse caminho de pecado e tornou Deus propício a nós, né? Fazendo a expiação por meio do seu próprio sangue. Então Jesus Cristo que realiza essa obra em nosso favor. E o que cabe a nós é uma ação em relação à sua obra. A obra é realizada por ele. E em nós cabe uma ação positiva em relação a ela, que é crer. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, como vimos em soteriologia. Tá ok? Que está gravado aqui nesse canal. Peço para você, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, por favor. Outro dia eu olhei um vídeo aqui, 51 visualizações e 1 like. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, né? Como diz o outro, me ajuda aí. Então vamos dar like aí para o YouTube jogar esse vídeo aí para todo lado, né? Para divulgar mesmo esse vídeo. Divisão para encerrar essa aula, porque na próxima aula será porque as seitas são atraentes, da página... não estou conseguindo enxergar o número aqui, galera. Página 18. A próxima aula vai ser a partir da página 18. Para encerrar essa divisão, alguns grupos dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Declaração: desobedecer à organização ou à denominação equivale a desobedecer a Deus. Para eles não existe salvação fora de seu sistema religioso e de suas doutrinas, que em sua grande maioria não se coadunam com as Sagradas Escrituras. Os grupos heterodoxos sempre dão ênfase ao exclusivismo. Creem que são o único grupo escolhido por Deus e que todas as outras igrejas são falsas, e por isso devem ser evitados por seus membros. O líder de uma seita é frequentemente carismático e considerado muito especial por razões variadas. O líder recebeu a revelação especial de Deus. O líder reivindica ser a encarnação de uma deidade, anjo ou mensageiro especial. O líder reivindica ser designado por Deus para uma missão especial. O líder reivindica as habilidades especiais. O líder está quase sempre acima da repreensão e não pode ser negado nem contradito. O líder usa o autoritarismo para controlar os membros de tal seita. Como profeta ou fundador, sua palavra é considerada a verdade absoluta. Então aqui temos os graves erros aqui na operação chamada divisão. Divisão da autoridade ou divisão da glória, que é digna somente a Deus, tá certo? Cujo Deus que adoramos e servimos através da pessoa bendita de Jesus Cristo é o único digno. Como disse o Senhor no livro do profeta Isaías: eu sou Deus e fora de mim não há outro Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então quando surgem líderes que começam a trazer para si, tá, o exclusivismo, a autoridade, grupos exclusivistas, grupos que dizem que só há salvação através daquele grupo, que todas as igrejas apostataram e só eles são a verdade, líderes que têm um contato exclusivo e especial com Deus, que não podem ser
e não são limitados nem pela Sagrada Escritura, nem por quaisquer outras formas de limitação. Quando você vê essas manifestações, você tem certeza que está diante de uma seita, e uma seita extremamente perigosa, como foi, por exemplo, a de David Koresh, que se entendia o Messias e aquilo que ele falava era inspiração divina. Assim, as pessoas não deveriam analisar aquilo que ele fala a partir da Sagrada Escritura, mas aceitar tudo que ele fala da maneira como ele quisesse falar. E aí pessoas que foram iludidas, foram enganadas, e no final muitas delas morreram, tanto com David Koresh, como outro líder que veio aqui para a Guiana, veio aqui para o Guiana, Suriname, uma coisa assim, trouxe muitos dos Estados Unidos para cá e acabaram morrendo também envenenados, né? Uma vez que eles foram descobertos, ele ia ser desmascarado, e ele então envenenou seus seguidores, e todos morreram debaixo dessa promessa de que seriam resgatados por uma nave espacial, alguma coisa assim. Então, com isso, você tem o início da nossa matéria de apologética, com introdução e parte do capítulo 1, esclarecendo o risco das seitas, esclarecendo características das seitas, formas de comportamento e essa estratégia muito fácil para você identificar esses comportamentos sectários através das operações matemáticas aplicadas teologicamente: adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando um líder tenta dividir aquilo que é só para Deus, ele traz para ele mesmo, tá certo? Tenta adotar essa postura autoritária e exclusivista. Então, com isso, você tem um alerta em relação a esses movimentos sectários e a esses heresiarcas. Muito obrigado. Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. 3.060 inscritos já. Vamos adiante até 1 milhão. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.